Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma dica do projeto Contraturno. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa aqui do 5º ano e a nossa dica vai ser sobre o gênero conto. Com certeza você já deve ter assistido a aula e agora a gente vai ver uma dica a respeito do gênero conto. Vamos lá? Então, a nossa dica, como você já sabe, é sobre o gênero conto. E aí, lembrando que o gênero conto é o que? Uma narrativa curta. E aí vai apresentar o quê? Poucos personagens. Por que, professora, o gênero conto é uma narrativa curta? Porque se ele ficar muito longo, vai virar um romance. E o conto ele precisa ter um início, meio e fim, mas só que esse início, meio e fim precisa ser de uma forma resumida. Ok? Porque o objetivo do conto é esse, é contar uma história de forma resumida. Por isso aparecem poucos personagens, porque se aparecerem muitos personagens, a história vai ficar longa e esse não é o objetivo do conto. E aí nós vamos ter o que também? O conflito. O que é o conflito? É a parte em que acontece um problema justamente para acontecer o que depois? Uma reviravolta na história. Então, só repetindo, o gênero conto precisa, no meio da história, apresentar um conflito, apresentar um problema para que aconteça uma reviravolta na história. Combinado? E aí nós vamos ter o que? O clímax. Professora, o que é o clímax? É aquele momento de tensão na história, que você fica, meu Deus, o que vai acontecer agora? Então, depois que acontece o problema, depois que acontece ali a parte do conflito, você fica no momento de tensão, esperando para ver qual é o desfecho, o que vai acontecer no fim da história. Então, esse momento em que você fica curioso para saber o que vai acontecer no final, que você fica cheio de interrogações, é o que nós chamamos de clímax, ok? E aí, como eu já falei, o conto precisa ter início, meio e fim. Então, nos filmes, por exemplo, você geralmente vê o filme começando lá do final, ou às vezes começa do meio. No conto, não. Ele precisa ter um início, uma introdução, os personagens ali sendo apresentados, a situação sendo apresentada. Depois acontece o desenvolvimento da história, que aí aparece o conflito. E depois, em seguida, acontece o clímax para então acontecer o desfecho, que aí é o fim da história. Aqui eu coloquei como fim da história, mas o termo adequado é desfecho da história. Ok? Então, esses elementos são os que compõem o gênero conto e você não pode se esquecer deles. Combinado? Gente, é o seguinte, agora que você viu essa dica, eu convido você a seguir as nossas redes sociais, @Contraturno-Digital, beleza? E por favor, não se esqueça de dar like em todos os vídeos que você assistir lá no nosso canal do YouTube, combinado? Gente, essa foi a nossa dica de hoje a respeito do gênero conto. Eu fico por aqui e aguardo você na próxima dica. Até lá!